Olá, amigos, tudo bem? É o Marcos Turim. A mensagem de hoje é: dentro de nós tem a voz de Deus que nos ensina tudo. Muitas vezes a gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma solução, de algo, um conhecimento, e aí a gente vai buscar onde? No Google, em pessoas, a gente fica passando as timelines do Facebook, do YouTube, para ver se acha alguma coisa interessante, para ver se acha algum site que vai dar uma orientação. Nós precisamos buscar conhecimento, ok. Mas você sabia que dentro de você existe a voz de Deus que ensina todas as coisas? Eu vou mostrar na Bíblia alguns textos que falam sobre isso. É, e que essa voz, ela está 24 horas disponível. Só que nós precisamos aprender a discernir qual que é a voz de Deus, né? Qual que dentro dos nossos pensamentos existe algo que é a voz de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, eu vou conhecendo, eu vou aprendendo a discernir o que Deus quer em cada situação. E você vai ver que está bem claro, às vezes, quando você ora, pede, de repente você vai ver que Deus fala com você. A gente ora, coloca tudo diante de Deus e aí sai correndo e não deixa Deus falar. Mas Deus sempre quer falar, Deus sempre está querendo falar. E se você ouvir, você vai ter uma direção certa. Nós podemos fazer vários tipos de planos, mas a vontade de Deus é melhor. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia fala que Deus, todos que receberam, ganharam o poder para ser feito filho de Deus. Qual que é esse poder? O Espírito Santo que está em nós. A Bíblia fala que nós somos selados com o seu Espírito quando nós recebemos Jesus. Aí Jesus falou assim, eu vou para o Pai, que ele falou da sua morte, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito da verdade que vos guiará, olha, vai guiar toda a verdade. Ele vos fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito, foi por isso que escreveu a Bíblia. Jesus falou assim, ele daria, vocês estarão diante de reis, mas não se preocupe com o que você vai dizer, pois ele vos dará boca e sabedoria que ninguém vai poder resistir e nem contradizer as coisas que vocês falam. Você dá para entender isso que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, de onde saem essas palavras de sabedoria se ele é só o filho do carpinteiro? Né? E falava para os apóstolos, mas esses apóstolos, homens com autoridade, né, eles são simples pescadores, de onde eles conheceram tanta sabedoria? Pois o Espírito Santo é que dá sabedoria. A Bíblia fala que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito. Homens de Deus, inspirados pelo Espírito, falavam as palavras de Deus. Tá? Vamos ler alguns textos aqui. Aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida é uma Bíblia no Excel, que você pode baixar também. Que eu fiz no Excel, você pode baixar elas. Nós temos o site para baixar. Ou você pergunta que eu mando o link. Então essa daqui, João Ferreira de Almeida, nós temos ela comparativa em 3 versões, tá? Você pode baixar ela. Essa aqui é João Ferreira de Almeida. E aqui no versículo João 2:27. E quanto a vós, é 1 João 2:27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tende necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Aqui está falando assim, ó, não há necessidade que ninguém vos ensine, pois a unção vos ensina todas as coisas. É importante você ser ensinado na igreja, a fazer curso, aprender o que você tem que se aprender no trabalho, uma capacitação, um curso. Mas tem coisas que a resposta já está aí dentro de você, pede para Deus e começa a ouvir. Você vai ouvir aquela voz silenciosa e você vai saber discernir. A vontade de Deus, ela sempre se condiz com a palavra, combina com a palavra. Se for fora da palavra, às vezes não é a vontade de Deus, mas você vai conseguir ouvir a voz de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se você vê que tem amor, se tem dedicação às pessoas, se tem perdão, tudo isso é a voz de Deus. E Deus vai te dar direção. Porque a Bíblia fala que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Quando você pede a Deus alguma coisa, tem que decidir algo, mas se não sentiu paz, se sentiu forçado a fazer algo, talvez não é a vontade de Deus. Porque quando você sente paz, você sabe assim, bom, eu confio que vai dar certo porque Deus está me falando.
e você sentiu paz, né, algo que condiz com o seu relacionamento com Deus. E fala que essa unção é verdadeira. Aqui um pouquinho para cima, alguns versículos, ó, no 1:20, eu li o 27, agora 1:20 fala assim: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e tendes e todos tende conhecimento. Essa unção é a capacitação do alto. A Bíblia fala: recebereis poder do ser sobre vós o Espírito Santo. A unção, a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em vós. Quando você recebe Jesus, você recebe o próprio Deus habitando em você em espírito. É a forma de Deus estar em todas as pessoas ao mesmo tempo, através do Espírito. Espírito de paz, amor, longanimidade, bondade, alegria, paz, um espírito de poder. Não de medo, mas de poder, amor e moderação. Então você recebeu esse Espírito Santo que vos guia a toda a verdade. Tem um versículo lá que fala em Hebreus, eu não vou abrir, mas fala assim, acho que é Hebreus 8. Ele fala da nova aliança. Chegará um tempo que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, onde eu colocarei as minhas leis no seu coração. Ninguém mais precisará ensinar. Faz isso para servir a Deus, porque eu colocarei as minhas leis no seu coração. E todos me conhecerão, diz o Senhor. O Espírito Santo em nós é a lei de Deus, é o árbitro. É Ele que dá a seta, o sinal verde. É Ele que mostra a direção. E aqui tem uma passagem aqui na outra Bíblia, que é na outra versão minha, na versão linguagem de hoje. É na linguagem de hoje, né? Eu só passei por Excel. E aqui nessa Bíblia você consegue filtrar, pesquisar. Aqui fala assim, 1 Coríntios 2, 9. Porém, como diz a Escritura, ó, presta atenção, o que ninguém viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele, é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o Espírito de Deus conhece tudo a respeito de Deus, dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que nos foi dado gratuitamente. Aleluia, porque quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Aqui fala que o que o olho não viu, o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para os que o amam, mas revelou pelo seu Espírito. O Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece Deus. Quando o Espírito Santo entrou em você, há uma transferência de tudo que Deus conhece para o seu Espírito, e tudo que o seu Espírito passa para Deus. Só que nós não podemos passar nada de bom para Deus, só receber algo bom. Deus vai transformar a nossa vida através do Espírito Santo. E através de conhecer a verdade, que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade, é sendo transformado, é buscando a verdade que nós somos transformados. Deixa eu ler aqui outra passagem aqui, eu vou pesquisar nessa Bíblia, quanto ao L, Provérbios 2. Ó, aqui em Provérbios 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras, entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres tanto a sabedoria, atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinar teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se buscares como a prata e procurares como os tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade. Aleluia. Você vê assim que ele fala para buscar o conhecimento, para clamar por sabedoria, para pedir, para buscar como um tesouro escondido. E esses tesouros estão escondidos em Deus. E a Bíblia fala que Deus nos deu o Espírito para entender aqueles mistérios ocultos em Deus, né?
E quando você ora, você está no lugar da revelação, no lugar do esconderijo secreto, na habitação de Deus, onde que Deus tem todos os tesouros da sabedoria, habitam nele. Tá? Ele vai nos guiar à verdade, vai fazer lembrar do que tudo o que Jesus disse. Então, dentro de nós tem a voz de Deus que nos dá sabedoria e ensina tudo. Deixar essa mensagem, que Deus possa te ensinar e fica um sal para você ter uma vontade, um gostinho de querer aprender mais, né? Deixar essa palavra para você ficar ansioso para querer ler a Bíblia e pedir para Deus, ó Deus, quero ouvir sua voz, fala comigo, me ajuda a buscar aquilo que Deus tem para você. E Deus tem um plano propósito para cada pessoa. Busque que você vai encontrar. Deus abençoe em nome de Jesus.